Deus, nosso Pai, nosso Criador, Senhor da vida, Jesus, mestre amigo, aqui estamos mais uma vez pedindo-te as bênçãos para que façamos uma boa aula para as crianças e suas famílias, sentindo-nos amparados pelo teu amor infinito e que sejamos cada vez mais fortalecidos e envolvidos na tua paz. Assim seja. Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem? Agora que já fizemos a nossa prece, podemos saber o tema da aula de hoje: a vida no mundo espiritual. Como vocês imaginam o mundo espiritual? Vamos conversar sobre isso. Existem dois mundos distintos: o físico ou material dos espíritos encarnados e o espiritual dos espíritos desencarnados. No intervalo das reencarnações, o espírito retorna ao mundo espiritual, onde sente-se feliz ou triste, segundo o que houver realizado, enquanto estava no mundo material. Importante lembrar que o mundo espiritual é o principal, não o mundo físico. O plano físico é, na verdade, uma cópia imperfeita do plano espiritual. Como sabemos que o mundo dos espíritos é como é, os próprios espíritos nos contam e os médiuns relatam nos livros que escrevem. Médiuns são aquelas pessoas que conseguem se comunicar com os espíritos. Alguns deles foram em sonho até o mundo espiritual para saber como era e depois contaram o que viram. Outros médiuns costumam desenhar o que veem para que outras pessoas também aprendam sobre o mundo dos espíritos. E para onde iremos quando desencarnarmos? Bem, isso será definido pelo nosso jeito de viver enquanto encarnados. Pode ser um hospital, uma colônia espiritual, uma escola ou outro local necessário para a continuação do nosso aprendizado. Ou seja, podemos continuar com a nossa evolução tanto no mundo material como no mundo espiritual. E será que nós encontraremos os parentes e amigos que desencarnaram antes de nós? Se estivermos em equilíbrio das emoções, não somente eles, mas muitos outros que conhecemos em vidas passadas. Geralmente, aqueles que nos amam vêm ao nosso encontro quando retornamos ao mundo espiritual. E quando isso acontece? Quando desencarnarmos, ou seja, quando o nosso corpo morre. Afinal, nós somos espíritos. Lembram-se disso? E o que será que vamos fazer quando estivermos lá? Nada de pensar que ficaremos sem fazer nada ou flutuando em uma nuvem. Pelo contrário, teremos mais consciência da necessidade de evoluirmos e procuraremos ocupar o nosso tempo com estudo e trabalho. Em muita coisa, o nosso mundo físico é semelhante ao mundo espiritual. Lá nós encontraremos escolas, lares, hospitais, templos, praças de esporte, intensa vida social, além de belíssimas expressões da natureza, como aves, plantas e animais. Mas também há lugares tristes, que são passageiros, chamados de umbral. Mas não se preocupem, nenhum espírito fica lá para sempre. É que, ao desencarnar, os espíritos se ligam aos lugares com os quais permanecem em sintonia dos seus pensamentos e atitudes. Aqueles que vivem tristes e preocupados
continuarão exatamente assim no mundo espiritual. E sempre podemos orar pelas pessoas que já desencarnaram, na certeza de que elas serão beneficiadas pelas boas energias que enviamos. Para termos uma ideia mais precisa do mundo espiritual, vejamos algumas imagens do filme Nosso Lar, baseados nas informações do livro de mesmo nome, ditado pelo espírito André Luiz e escrito pelo médium Chico Xavier. Lembram-se de que os próprios espíritos nos contam como é o mundo espiritual? É claro que são imagens de um filme, mas tudo isso feito de acordo com o que os espíritos relataram. Essa é uma visão geral da colônia espiritual Nosso Lar, onde tudo é extremamente organizado. Lá existem casas, escolas, hospitais, lagos e até 7 ministérios, que são os lugares que organizam as atividades na colônia. Um desses ministérios prepara a reencarnação dos espíritos que voltarão para a Terra. É comum que os espíritos recém-chegados sejam encaminhados a hospitais para receberem tratamento por magnetização, semelhante aos passes que recebemos no centro espírita. Nessa colônia, como em todo o mundo espiritual, não é possível os espíritos inferiores esconderem seus pensamentos dos espíritos superiores. Existe até alguns aparelhos avançados para os espíritos se comunicarem à distância. Entretanto, nem todos precisam usá-los. Aqueles que estão em perfeita sintonia de pensamento podem se comunicar pelo processo da conversação mental. Legal, né? As casas nas colônias do mundo espiritual são semelhantes às nossas, com camas, sofás, mesas, cadeiras. São locais simples, sem luxo, mas com muito aconchego. Deve ser muito bom morar num lugar assim. No Nosso Lar tem até uma praça, é um local bem bonito, onde os espíritos amigos se encontram para conversar e até assistir apresentações de música. Que tipo de música será que tocam por lá? Devem ser músicas bem tranquilas e alegres, né? Outro belo lugar é o Bosque das Águas. Ele tem esse nome porque possui um lago, muitas árvores e flores. E como será a alimentação dos espíritos? A maioria dos desencarnados, acostumados às sensações terrenas, ainda sentem a necessidade da alimentação. Portanto, no plano espiritual, existem alimentos semelhantes aos da terra, porém mais leves, tais como sopas e frutas. Quanto mais evoluído for o espírito, menos ele precisa se alimentar. E como os espíritos se locomovem? Os espíritos superiores usam a força do pensamento para se transportar de um lugar para o outro. Mas aqueles que não possuem essa capacidade desenvolvida utilizam o aeróbus, que é um meio de transporte de material muito flexível e que alcança grande velocidade. Mas se estamos vivendo no mundo físico e não nos lembramos do mundo espiritual, qual a utilidade de sabermos tudo isso? Ora, quando tomamos conhecimento de que a nossa vida atual definirá o local para onde iremos quando desencarnarmos, e esse local pode ser alegre ou triste, passamos a nos esforçar mais em praticar o bem.
educando palavras, atos e sentimentos. E as aulas de evangelização nos ajudam muito nesse processo, pois a cada semana conhecemos um novo ensinamento de Jesus e assim podemos desenvolver novas virtudes. Então, que tal começarmos agora mesmo a pensar sobre o nosso futuro espiritual? Podemos começar fazendo a atividade de hoje. Vocês deverão desenhar o lugar que desejam encontrar no mundo espiritual ao desencarnarem. Caprichem, hein? Boa semana! Agradecemos-te, Senhor, por mais esta oportunidade e que todos os dias de nossas vidas possamos compreender o quão é necessário o nosso entendimento de tudo que nos cerca, nas tuas leis e no teu amor infinito por todos nós. Que assim seja.